Olá novamente, Padawans da Ordem. No vídeo de hoje iremos falar sobre o Império Infinito, também chamado de Império Hakata. Como sempre, isso se baseia no universo Legends, então o que não tende a ser diferente. Se inscrevam no canal se quiserem dar aquele suporte e vamos lá. O Império Infinito tinha como líderes os seres da raça Hakata, do planeta Lehon. Não se sabe exatamente o ano em que toda essa história começou, porém, se sabe que foi antes de 35.453 antes da Batalha de Yavin. Uma espécie sensitiva à força, chamada Qua, e nativa de Dathomir, chega a Lehon, planeta natal dos Hakata. Os Qua começam a ensinar sobre a força e tecnologias avançadas para os Hakata, pois viram na espécie um grupo que poderia ajudá-los a espalhar o conhecimento pela galáxia. Porém, logo perceberam que estes ensinamentos foram em vão, pois os Hakata eram canibais e praticantes do lado sombrio da força. Com conhecimento adquirido, os Hakatas começaram seu império, dominando diversos planetas e escravizando pessoas sensitíveis à força. Por meio de uma tecnologia que desenvolveram, conseguiam fazer com que esses sensitivos servissem como combustível para suas naves e exércitos Hakatanos, criando motores do hiperespaço abastecidos pela força. Após acumularem certo poder, os Hakatas se rebelaram contra seus próprios mestres, pois desejavam um objeto que eles possuíam, o Portão Infinito, uma construção que permitia o teletransporte de qualquer um para qualquer lugar da galáxia. Os quais lutaram e conseguiram destruir o portal, impedindo os Hakatas de colocarem suas mãos nessa poderosa arma. Entretanto, já que os quais estavam mais interessados em espalhar o conhecimento e a paz, não tinham muito armamento bélico, e perderam a guerra para os seus ex-alunos. Para humilharem seu inimigo, os Hakata utilizaram da força para fazer com que os Qua retrocedessem evolutivamente para uma espécie primitiva de lagartos. Com o único inimigo à altura eliminado, o Império Infinito construiu muitas maravilhas, como a Starforge, uma estação espacial que era capaz de, com o lado negro, construir naves e novas tecnologias. Com o passar de milhares de anos, os Hakata se expandiram muito, chegando em planetas como Coruscant e Korriban. Excluindo algumas pequenas derrotas contra a raça Sith, os Hakata praticamente não perderam batalhas, sendo um dos maiores, se não o maior império de todo o universo expandido de Star Wars. No ápice de seu domínio, controlavam mais de 500 planetas fortes na força, tendo uma população de 10 bilhões de guerreiros Hakata e 1 trilhão de escravos. Por outro lado, é importante dizer que seus motores de hiperespaço só conseguiam ir até planetas fortes na força, o que permitiu pequenas civilizações e confederações alienígenas a existirem em alguns locais da galáxia. Eles governaram de forma cruel e implacável por 10.000 anos, até que, em 25.200 antes da Batalha de Yavin, os Hakata começaram a ter problemas, principalmente com duas coisas. Devido à sua cultura escravagista, revoltas de escravos eram bem frequentes no Império. Entretanto, isso era um problema menor e recorrente. O problema foi que essas rebeliões, somadas com tensões políticas e a influência corruptível da Starforge, causaram uma gigantesca guerra civil entre os Hakata. E quando eles estavam mais vulneráveis, uma doença mortal, que não se sabe exatamente de onde veio, porém, se acredita que foi criada por um escravo, se disseminou pelo Império, matando a maioria dos Hakata. Para piorar, uma mutação na doença fez com que os Hakata que tinham conseguido sobreviver perdessem o controle da força e, consequentemente, a grande maioria do seu arsenal e tecnologia. Com isso, eles rapidamente perderam o controle do Império para as rebeliões e quase foram extintos. Os que sobreviveram foram forçados a ir para o subsolo de Lehon, onde a maioria se tornou uma raça primitiva. Por mais que durante a Guerra Civil Jedi, Raven conversa com alguns dos Hakata sobrando, que dizem saber que seu povo controlava a galáxia e anos atrás. Mesmo sendo um império muito destrutivo e escravista, os Hakata contribuíram muito tecnologicamente e culturalmente para a galáxia de Star Wars que conhecemos hoje, sendo que a maioria das raças sencientes possuem alguma lenda ou história falando da época em que os Hakatas controlavam seus mundos. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Os Hakata são uma das raças mais antigas de Star Wars e essenciais para entender caso vocês estejam se aprofundando um pouco mais na lore de Star Wars. Obrigado por terem visto até aqui e com isso dito, que a força esteja com você.